Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada visual bem interessante pelo esqueleto de um animal. E a nossa ferramenta para isso vai ser a radiografia veterinária, que é uma coisa poderosa. É incrível como ela consegue transformar simples sombras e luzes numa história completa sobre saúde, sobre movimento, e a gente vai aprender a decifrar isso. O que a gente está vendo aqui é uma radiografia da pelve de um cão. Para quem sabe o que procurar, isso aqui não é só uma imagem estática, não. É o ponto de partida para entender como um veterinário consegue ler a história que o esqueleto do animal conta, sabe? É a partir daqui que se diagnosticam problemas e se planejam os cuidados. Então, a nossa jornada começa aqui, na articulação do quadril. Dá para pensar nela como se fosse o motor mesmo, o motor central. É uma estrutura super poderosa, bem complexa, que dá um impulso para grande parte do movimento de um animal. Vamos ver de perto como é que isso funciona. Olha só o detalhe dessa conexão. A gente vê a bola, que na verdade é a cabeça do fêmur, se encaixando direitinho no soquete da pelve, uma cavidade que tem o nome técnico de acetábulo. É justamente esse encaixe que permite toda aquela amplitude de movimento. E aqui tem um ponto fundamental. Quando esse encaixe não é perfeito, aí a gente tem a base para problemas como a displasia coxo-femoral, uma condição bem comum e bem dolorosa em muitas raças. Se a gente olhar ainda mais de perto, vamos ver uns pontos bem importantes. Essa aqui é a crista ilíaca, que é a borda de cima do osso do ilho. Ela funciona como um ponto de referência, sabe? É crucial para os veterinários avaliarem o alinhamento e a simetria da pelve, o que é vital para diagnosticar qualquer problema no quadril. E aqui, aqui é o coração da coisa toda. O ponto exato onde tudo se conecta. É na articulação coxal que a mágica do movimento acontece de verdade. Qualquer probleminha aqui, como uma artrite ou aquela displasia que a gente já falou, pode impactar de um jeito drástico a mobilidade de um animal. E, finalmente, a famosa bola que a gente tanto falou, a cabeça do fêmur. Percebe como ela é arredondada, bem lisinha? Isso é essencial, é o que garante que o movimento seja suave, sem dor nenhuma ali dentro da articulação. Ok, então já entendemos o motor, que é o quadril, agora bora seguir o fluxo dessa energia? A gente vai descer pela perna para explorar as estruturas que conectam o quadril até chegar lá na pata. Então, descendo a perna, a gente encontra essa dupla aqui trabalhando em conjunto. Dá para ver bem na radiografia a tíbia, que é esse osso maiorzão, e a fíbula, que é mais fininha ali do lado. Juntas, elas dão toda a estrutura e o suporte para a parte de baixo da perna. Mas o mais interessante aqui é que, apesar de serem uma dupla, elas têm papéis bem diferentes. A tíbia é a estrela principal, a protagonista. É ela que aguenta a maior parte do peso do bicho. Já a fíbula, a fíbula é a coadjuvante de luxo. Ela não carrega tanto peso, mas olha o papel dela. Dá estabilidade para a articulação do tornozelo e ainda serve de gancho para vários músculos se prenderem. É por isso que uma fratura na tíbia costuma ser bem mais séria. Mas não se engane, uma fratura na fíbula pode desestabilizar o membro inteiro. Bom, e agora a gente chega na parte talvez mais complexa de todas, a pata. Isso aqui é uma verdadeira obra de arte da engenharia biológica, sério. É uma rede de ossinhos, todos pequenos, todos interconectados, que precisam funcionar numa harmonia perfeita. E essa imagem aqui mostra um desafio clássico da radiografia. Se a gente olhar uma imagem só, de um ângulo só, muitos desses ossinhos ficam um em cima do outro. Por isso que os veterinários quase sempre tiram pelo menos duas imagens de ângulos diferentes, uma vista de cima e outra de lado, para conseguir montar na cabeça uma imagem tridimensional completa da pata. O nome técnico para isso é sobreposição. Pensa assim, é como tentar entender o formato de um prédio olhando só para a sombra dele no chão. Não dá, né? A gente precisa andar em volta do prédio para ver como ele é de verdade. Na radiologia, obter múltiplas visualizações é exatamente isso. É como andar ao redor da estrutura. Então, para a gente simplificar essa complexidade toda, dá para dividir a pata em 3 grandes grupos de ossos. Primeiro, os tarsos, que formam o tornozelo. Depois, vem os metatarsos, que compõem a parte principal do pé. E lá na ponta, as falanges, que são os ossos que formam os dedos. Beleza! Agora, para a gente ter uma perspectiva melhor de tudo isso, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos comparar a anatomia canina que a gente viu com a de um animal muito, mas muito maior, um cavalo. Dá uma olhada nessas duas imagens. De um lado, o quadril de um cão, do outro, o de um cavalo. A diferença de tamanho é absurda. E o peso que esses ossos têm que suportar nem se fala. Mas mesmo assim, a arquitetura fundamental, aquela articulação de bola e soquete, é a mesma. Isso nos mostra um princípio fundamental da biologia. A forma segue a função. A estrutura básica se mantém, mas é adaptada, é dimensionada para atender às demandas da vida de cada animal, seja para correr atrás de uma bolinha no parque ou para galopar um campo.
Certo, então vamos amarrar tudo isso agora e refletir um pouco. Afinal de contas, por que as radiografias são tão importantes? Por que passar por todo esse processo? Porque a radiografia é uma peça crítica na jornada do diagnóstico. Tudo começa com a observação do animal, com um mancar sutil ou uma dor evidente, mas é a imagem que permite ao veterinário conectar esses sintomas externos a uma causa interna, seja uma fratura fininha, o desgaste da artrite ou qualquer outra condição que esteja oculta ali. No fim das contas, é disso que se trata. A capacidade de ver dentro do corpo de um paciente sem precisar de cirurgia simplesmente revolucionou a medicina veterinária. Isso permitiu diagnósticos muito mais rápidos, mais precisos e, claro, tratamentos muito mais eficazes.